Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a esta seara de luz, aonde, ao adentrar, a gente já sente essa energia salutar, essa energia bendita. E agradecemos a oportunidade de retribuir um pouco de muito que vocês nos ajudam, pois os irmãos daqui também vão na nossa casa, com as suas explanações, nos ajudam. E essa integração entre as casas espíritas, nós sabemos o quão é importante, porque cada ponto de luz em um bairro, em uma quadra, em uma cidade, serve para iluminarmos ainda mais. Para nós hoje, nos foi separado o tema responsabilidade a caminho do Mestre. Deixa eu aqui. É um tema muito pertinente ao período, se nós pararmos um pouquinho para refletirmos. Estamos aí próximo do Natal e não podemos esquecer que o nosso Mestre Jesus, ele é o aniversariante. Não é? Vamos festejar, vamos ter alegria, vamos comemorar, reunir as famílias, mas nunca esquecendo do verdadeiro aniversariante nesta data. Ele que veio com o seu exemplo, que nos concita a refletirmos ao perdão, ao amor ao próximo, à caridade. Este é o nosso momento de refletirmos. Então, primeiramente, eu fui buscar a palavra no dicionário responsabilidade, porque o nosso tema, responsabilidade é caminho do Mestre, e no dicionário online nos diz: dever de se responsabilizar pelo próprio comportamento ou pelas ações de outrem. Olha só. Então nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos e pela do próximo. Aí podemos refletir, mas como? Nós veremos durante a explanação o quanto nós somos responsáveis com o nosso exemplo, com a palavra amiga, o quanto nós somos responsáveis também pelo próximo, muito próximo, a responsabilidade de dar o exemplo, de seguirmos o caminho do Mestre. E sinônimo de responsabilidade, nós temos ali dever, obrigação e sensatez. Olha só, a responsabilidade está diretamente ligada ao dever. Não é? Então nós temos o dever com as nossas atitudes e com a do próximo. Então, entrando diretamente no tema, nós fomos no Livro dos Espíritos, a pergunta 642, onde Kardec pergunta aos espíritos, como sempre de maneira clara, de maneira direta, de maneira concisa. Perguntando aos espíritos: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? É muito comum nós ouvirmos algumas pessoas dizerem: mas eu não pratico o mal. Será que basta? Vamos observar a resposta dos espíritos. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, quando perdemos a oportunidade de praticarmos o bem, podemos dizer que estamos fazendo mal? Sim, porque é uma consequência. Porventura, se a gente perder a oportunidade, pode ter uma consequência maléfica ali à frente. Por isso nós temos nas nossas casas o atendimento fraterno, temos a conversa de um amigo, uma explanação, tudo são oportunidades que nós temos de vir e expor essa doutrina esclarecedora que nos traz uma fé raciocinada. Ela não é simplesmente façamos por repetição, não, ela nos concita a raciocinarmos, a entendermos o porquê daquelas questões. Por isso que a gente estuda periodicamente, constantemente e durante a vida toda. No Livro dos Espíritos, que foi a primeira das obras básicas, nós sabemos, escrito em 1857, a próxima pergunta, Kardec também faz aos espíritos, a pergunta 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem?
Olha que pergunta inteligente e concisa. Alguém não pode fazer o bem? E a resposta dos Espíritos: não há quem não possa fazer o bem. Ou seja, todos nós podemos. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de o praticar. Ou seja, o egoísta ele não encontra ou ele esconde a oportunidade de fazer o bem. Mas ela está ali. Basta que esteja em relação com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem. Ou seja, quando temos o convívio com o próximo, na família, no trabalho, na escola, quanta oportunidade nós temos de fazer o bem. Por vezes um gesto simples, um sorriso, um aperto de mão, um abraço, é uma maneira de fazer o bem. É um acolhimento, é olhando para o irmão e dizendo: você não está bem hoje. Naquele momento, com certeza, ele vai se sentir acolhido e vai conversar conosco, vai desabafar. É uma maneira de fazer o bem. O bem não precisa ser grandes atitudes, grandes gestos. Começa por um gesto simples. Dando sequência ainda na resposta, ele nos diz: porque fazer o bem não consiste para o homem apenas um ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, é nos sentirmos úteis. É o que os irmãos fazem nesta casa. Se sentem úteis, são caridosos, acolhem a todos que chegam. É a oportunidade de seguir o caminho do Mestre. São essas oportunidades que as casas espíritas nos dão, de nos expressarmos, de vermos que o nosso irmão, por vezes, tem um problema muito maior que o nosso. Que não é porque nós somos espíritas que vamos deixar de ter esse problema. Vamos ter igual. Mas como estamos com responsabilidade a caminho do Mestre, nós vamos entender que aquilo pode ser uma prova, aquilo pode ser uma expiação. Ao invés de pedirmos para Deus nos afastar daquela situação, vamos pedir força. Vamos reforçar a nossa fé e a nossa coragem para suportar aquela situação. É isso que a pergunta 643 vem nos dizer. Todos nós, exceto o egoísta, que também tem a oportunidade, mas arruma desculpas para não fazê-lo, podemos fazer o bem. Dando continuidade nesse tema, no livro Coragem de Espíritos Diversos, de Chico Xavier, Emmanuel nos diz: imaginemos um pai que... Aí ele vai e conta a história de um pai. Imaginando esse pai que tem o pretexto de amor, ele decide colocar o filho em uma estufa, onde ele consegue controlar a temperatura, o ambiente, protegê-lo do vento, das intempéries, das mudanças do vento. E mais adiante, é para evitar acidentes climáticos, e quando esta criança, durante a infância, este pai, para protegê-la, não a põe na escola. É isso que essa história vem nos dizer. Será que realmente esse pai está protegendo esse filho? Até que ponto isso é benéfico? É isso que o nosso Pai Celestial nos faz. Nos coloca, com o nosso livre-arbítrio, nesta encarnação, com as intempéries, com as provas que tem pela frente, alguns até com expiações. E é durante o processo da nossa evolução desde a infância que vamos aprendendo. É somente assim que a gente aprende. E é isso que o nosso Pai nos faz. Nos ensina a vencer a cada dia, a termos o entendimento do porquê das dificuldades, tirarmos proveito das situações adversas, invertendo aquela negatividade, tirando o que temos de bom, mesmo naquela situação que não dependeu de nós. Então ele nos diz aqui nessa história que esse pai não está sendo tão bom para o seu filho. Ele diz que mal terminada a infância, encerrar-se-ia o filho numa cidade pequena, tendo somente o contato com o pai para protegê-lo de outras pessoas que possam vir a magoá-lo.
E aí, Emmanuel nos diz, ingenuidade é predicado encantador na personalidade. Mas seu trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, que é o que nós vamos adquirindo diante das adversidades, laboriosamente adquirido, ou seja, através do trabalho, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra, ao primeiro golpe do vento. Então é nas adversidades que nós vamos ficando cada vez mais fortes, vamos tendo entendimento, vamos nos fortalecendo na fé, vamos seguindo no caminho do nosso mestre. E aí ele conta ainda nessa história que o pai se afasta e o filho, já na situação de adulto, se vê num mundo real e não sabe o que fazer. Então essa preocupação que nós, na função de educadores, de pais, de cuidadores, de tios, de avós, temos com nossos filhos, com nossos netos, com nossos sobrinhos, de orientá-los, de educá-los, mas as adversidades vão vir e são naturais. À medida que nós encaramos com naturalidade, aquela briguinha da criança na escola, mostra para ele que não deve revidar, mas ele já passou por aquilo, ele tem aquela experiência. Então nós não podemos privar ninguém da sua experiência. É isso que o mestre veio nos dizer. Para que nós seguimos no seu caminho, ele vai deixar que a gente passe pelas curvas da vida, pelas adversidades, pelas dificuldades. O nosso mentor vai estar sempre ali nos ajudando, nos intuindo. Basta a gente ter sensibilidade, ter a ternura de ouvi-lo. Porque por vezes a gente diz, mas Deus não me ajuda. E quantas pessoas ele mandou ali para nos auxiliar? Uma vez um menino disse, tinha um problema, eu dei 4 opções para ele, e ele me disse, mas nenhuma delas me serve. E eram coisas simples, era uma situação simples de resolver. Ou seja, ele não queria resolver. É impossível que a pessoa, se ela não quiser ser ajudada, se ela não quiser seguir adiante, aprender com aquela adversidade, aí vai ficar um pouco mais desafiador. Mas mesmo assim, nós aqui estaremos, nas nossas searas, nas nossas casas espíritas, no nosso auxílio fraterno, orientando e guiando os nossos irmãos. Em um outro livro de Divaldo Pereira Franco, livro Estudos Espíritas, psicografia de Joana de Ângeles, na parte de educação, que para seguirmos o mestre, nós temos que ser educados. Joana de Ângeles nos diz, os métodos na experiência educacional devem ser condizentes às condições mentais e emocionais do aprendiz. É o que o nosso pai fez conosco, é o que nós fizemos com nossos filhos, é o que a Casa Espírita faz com os recém-chegados. A gente dá o tempo de cada um para absorver o conhecimento. E hoje nós dissemos que nós temos muita informação por conta da internet, e isso é muito bom. Só que o conhecimento é outra coisa, e às vezes as pessoas confundem um pouco, leem um parágrafo e acham que têm conhecimento do assunto. E aí querem defender tese em cima disso. E é por isso que nós espíritas estudamos, estamos sempre em busca de conhecimento e troca de informações, pegando experiências com os mais antigos, indo em busca das obras básicas, porque nós sabemos que o estudo é constante, o aprendizado é constante. Então aqui nos diz, Joana de Ângeles, que o método deve ser condizente com o aprendiz. É a preocupação que a gente tem quando planeja uma evangelização, quando planeja um grupo de estudo. Em vez de se lhe impor, por meio de processo repetitivo, os conhecimentos adquiridos, o educador há de motivá-lo às próprias descobertas. Olha que interessante. E a gente observa isso quando vamos ensinar um filho, um sobrinho da escola, ele diz, eu não gosto de matemática. E a gente consegue mostrar de uma maneira diferente aquilo, e ele sai dali, puxa, mas isso é tão bom. É isso que nós fazemos com nossos filhos, é isso que a Casa Espírita faz conosco, quando a gente chega cheio de dúvidas, perguntando muitas coisas,
Uma vez uma aluna nossa, durante o estudo, nós dissemos que quando desencarnado, continuamos o estudo, o trabalho. Ela ficou assustada. Eu disse, mas como? Daí eu já cumpri a minha etapa. Não, o aprendizado é constante. A evolução é constante. Só que neste momento nós estamos encarnados num corpo físico com restrições para que o aprendizado seja melhor. Depois de desencarnados, tudo que nós aprendemos na outra encarnação, vamos trazer para essa encarnação, o que nós aprendemos nessa encarnação, vamos levar para a espiritualidade. É uma continuidade de aprendizado. Quando nós temos consciência disso, a nossa responsabilidade aumenta. Nós vemos que nós temos o dever, que é o sinônimo da responsabilidade, de aproveitar essa encarnação, de dar o bom exemplo. Nós sabemos que o exemplo arrasta, não adianta somente a palavra. Então, nós vamos percebendo que é com a palavra, é com o exemplo, é com o pequenininho nos observando. As crianças, elas são o espelho dos pais, dos avós. Olha a responsabilidade que nós temos nessa função. Por isso que devemos usar a linguagem do aluno, podemos assim dizer. E todo dia nós somos alunos e, por vezes, nós ensinamos. Mas, com certeza, a gente todo dia aprende um pouquinho. Basta a gente parar, respirar, ouvir, escutar realmente. E vamos perceber que, ao final do dia, como Santo Agostinho fazia na resposta 919, Alfa, e refletir o quanto a gente aprendeu, o quanto nós evoluímos, o quanto nós temos ainda para aprender, o quanto nós temos ainda para evoluir. Então, Joana de Ângela nos diz que tem que usar essa linguagem em vez de ser repetitivo. Ou seja, tem que instigar o conhecimento, mostrar este é o caminho, você vai querer, e ao mesmo tempo respeitar o livre-arbítrio. Nesse livro ainda, Joana de Ângela nos diz, na aplicação dos métodos e escolhas das matérias, merece considerar a qualidade do educador. Olha, a nossa responsabilidade aí. Sejam de natureza intelectual, emocional e psicológica. Quando nós falamos educadores, no nosso lar, é no nosso trabalho, é na nossa casa espírita, nós estamos o tempo todo educando e aprendendo. E aí, para fechar, Joana de Ângela nos deixa uma frase nesse último item que é muito interessante. A criança não é um adulto miniaturizado, nem uma cera plástica, facilmente moldável. Então, trazendo para as crianças, quem tem mais de um filho sabe disso. Cada um tem a sua centelha divina, traz as suas vicissitudes, traz as suas personalidades, traz as suas tendências, para que nós, na função de educadores, os auxilie. Se tem 2 filhos, são gêmeos, idênticos, são centelhas divinas diferentes. Têm personalidades diferentes, são pessoas diferentes. Quem teve essa oportunidade sabe do que eu estou falando. Então ela nos diz, não adianta a gente tratar a criança feito um adulto. Não, ela é uma criança, ela está aprendendo. Ao mesmo tempo que ela tem a bagagem de vidas anteriores, existe a lei do esquecimento, que é para que ela dê continuidade pelas suas intenções. No Livro dos Espíritos, Livro dos Estudos, ainda nesse livro, na parte de educação também, Joana de Ângela nos diz, trata-se de um espírito em recomeço. Mesmo a criança, a gente sabe que vem de outras encarnações, que dá continuidade, mas ela está recomeçando. Então, momentaneamente, ela tem um esquecimento, que é o que fala lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 392. Né? Então, ele tem o esquecimento das realizações positivas e negativas, que traz de vidas pretéritas, empenhando na conquista da felicidade, redescobrindo o mundo e se reidentificando, tende inclinações, né, a repetir atitudes e atividades familiares em que se comprazia antes, ou através das quais sucumbe.
Então, mesmo ele vindo, a gente percebe que às vezes naquela família, aquela pessoa não tem uma identificação, mas se veio naquela família, tem um propósito. Por isso, nessa época do Natal, é o momento da gente refletir, de perdoar, de recomeçar. Se nós não tivéssemos esquecido, a gente iria fazer porque acha que tem débitos. Como a gente esqueceu, nós vamos fazer por amor ao próximo. Porque nós sabemos que todos os próximos, mesmo em outra vida, se foram algozes ou não, se fomos inimigos ou não, eles merecem uma segunda oportunidade. Assim como nós também merecemos diante as pessoas ou os espíritos que nós, porventura, tenhamos prejudicado em outras vidas, ou talvez nessa. A Joana de Anjos ainda nos diz: ao educador, além do currículo que se deve submeter, são indispensáveis o conhecimento da psicologia infantil, o conhecimento sobre a reencarnação, junto aos problemas naturais e educativo. Ou seja, quando a gente tem essa consciência, a gente age com mais amor. Mas esse filho é tão rebelde, eu solto tanto amor para ele, eu o abraço, eu dou um carinho, e ele não me retribui. Então, quando a gente faz sem esperar nada em troca, fica mais fácil. Porque nós não vamos criar expectativa. Nós não vamos ficar esperando nada em troca. É isso que o Mestre faz conosco. Ele nos dá a oportunidade, nos deixa reencarnarmos para evoluirmos, e a partir dali vamos seguir as leis divinas. A lei de causa e efeito, respeitando o livre-arbítrio. É o que nós fazemos com nossos filhos. É o que os nossos pais fizeram conosco, é o que o nosso Mestre fez conosco. Nosso Pai Celestial nos dá a oportunidade. E por que nós não podemos dar ao próximo? Ao nosso irmão, ao nosso filho, ao nosso pai? É essa oportunidade que nós conseguimos visualizar na doutrina espírita, porque é uma doutrina esclarecedora, é uma doutrina consoladora e nos faz pensar. Ela não é aquela repetitiva, é isso, não. Nós vamos em busca, é isso por quê? Aonde? Como? E a gente tem exemplos nas casas espíritas, quem trabalha em reuniões mediúnicas, aí nós temos exemplos, a comprovação em outras situações também. Então ela fala aqui nesse texto que a família compete a indeclinável tarefa, ou seja, é a pedra fundamental, porquanto pela educação e não pela instrução. Essa consciência que nós temos que ter. A família vai educar, a escola vai nos instruir. Nada impede das duas andarem juntas. Do pai ajudar na instrução, do pai durante a educação ir na escola, ter um contato com o professor, ter esse retorno. Isso até é o ideal que ocorra, para que a gente não tenha essa inversão de valores. O professor que vai educar, não, é nós. Se nós nos omitirmos na função de pai, de educador, nós estamos descumprindo uma das leis. Se aquele filho, aquela criança está sob nossa responsabilidade, nós temos que assumir, ter o dever. No livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no item de responsabilidade e destino, ele nos fala, teve uma reunião pública dia 15/5/59, que fala: o Criador, que estabelece o bem de todos como lei para todas as criaturas, não cria espírito algum para o exercício do mal. Isso nós temos certeza. Nós somos criados para o bem. O mal, por vezes, ele é a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência da luz. Então, deixamos prevalecer o bem. Deixamos prevalecer a luz. A criatura, porém, na terra ou fora dela, segundo o princípio da responsabilidade, ao transviar-se do bem, gera o mal por fecundação passageira da ignorância, que ela mesma atende aos ditames da consciência. Ou seja, quando nós não assumimos a responsabilidade
de seguir o caminho do bem, e nós sabemos que é desafiador muitas vezes, porque para seguirmos o caminho do bem, nós teremos que nos conhecer, fazer um autoconhecimento, olha o compromisso, e para o autoconhecimento, o próximo passo é uma reforma íntima, é nos identificarmos, para não cairmos nas armadilhas, o próprio texto aqui nos fala mais adiante. Então, quando nós nos conhecemos e verificamos antecipadamente que aquilo é uma armadilha para eu despertar alguma inclinação negativa que eu tenha, identifiquei. Fica bem mais fácil. E é isso que a nossa doutrina nos faz. Mas, uma vez um aluno nos disse, num estudo, mas isso é difícil. Aí nós comentamos lá, não é difícil, é desafiador. A gente começa a mudar as palavras. Porque a palavra a gente sabe que tem um poder. Começa a palavra, começa o nosso pensamento, começa o nosso sentimento. Quando colocamos sentimento no nosso pensamento, na nossa palavra, pensamentos, sentimentos bons, isso fica muito mais fácil. Fica menos desafiador quando temos esse entendimento. Mas isso é constante. Estava escutando uma explanação e aí dizia, mas a pergunta 919 fala lá ao final do dia que Santo Agostinho, quando encarnado, fazia aquela reflexão do que ele fez de bom, do que ele não deve repetir, o que ele pode melhorar. E aí o explanador comentou algo que eu achei bastante interessante. Hoje, com essa rapidez do mundo da informação, não do conhecimento, talvez a gente tenha que fazer a cada hora. E por que não? E por que não fazê-lo? No final da hora, mas isso aqui não foi legal. Pronto, se eu identifiquei, já é o primeiro passo para não repetir. Porque enquanto eu achar que eu tenho a razão, que eu sou conhecedor, que as minhas atitudes estão certas e todos em volta de mim não estão, eu não vou conseguir evoluir. Eu tenho que reconhecer a minha parte. Pode ser até que eles estejam também, mas quem garante que nós não estamos? É isso que vem o título nos dizer, a responsabilidade a caminho do mestre. Por quê? Porque nós vamos assumindo a responsabilidade, nós vamos assumindo a nossa parte, não simplesmente passando para o próximo. Então, como diz aqui que Deus criou somente o bem e o mal é a ausência do bem, são opções que nós temos. Nesse livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, psicografia de Chico, nos diz, Deus concede ao homem os agentes da nitroglicerina e da areia, e inspira-lhe a formação da dinamite para a construção de estradas e moradias. Olha que bacana. Agora, se o homem vai usar para outras coisas, aí são atitudes do homem. Mas essa descoberta, e todas as descobertas que nós temos, são para o bem. É assim que a gente evolui. É tendo a descoberta, pegando ela e vendo o quão eu posso fazer de bem para o próximo com isso. E às vezes são coisas simples. Que a gente vai ali, é uma fonte de água que estava ali escondida e pode transformar num lugar bonito, num lugar belo, aproveitar essa fonte e restaurar toda a natureza que tem em volta. Foi uma descoberta e foi do homem. Ou ele pode fazer o inverso. Depende, então, de nós. Quando ele faz o bem, o mal vai se afastando. É isso que ele vem nos dizer. Que a dinamite foi feita para isso. Foi descoberta, ela já existia, o homem simplesmente a descobriu, porque tudo já existe no planeta. O homem é que vai descobrindo aos poucos, de acordo com a sua necessidade para a sua evolução. E aí foi feita para quê? Quantas pedreiras, quantas estradas, quantas casas foram feitas e continuam fazendo. Então é isso que Emmanuel nos diz. Do uso feliz ou infeliz de semelhantes talentos, resultam para nós vitórias ou derrotas, felicidade ou infortúnio, saúde ou moléstia. É a lei de causa e efeito. Harmonia ou desequilíbrio,
avanço ou retardamento nos caminhos da evolução. Então, cabe a nós escolhermos. Consequentemente, o que nós plantarmos, nós vamos colher. Existe a lei de ação e reação. No meio do caminho, o livre-arbítrio. A nossa responsabilidade de fazer ou não fazer. De regar aquela plantinha ou não regar. De sermos felizes ou não. A fé racionalmente adquirida, responsabilizando o homem, é farol que lhe ilumina o passo em qualquer circunstância, apontando-lhe o rumo seguro por onde segue. Olha que mensagem bonita de Emmanuel. Então a fé é o nosso farol, é o nosso guia. É por ela que nós vamos seguir. É através dela que vai nos fortalecer a passarmos por aquela adversidade que se porventura vir. E quando estivermos na alegria, também lembrarmos de compartilhar com o próximo. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. Então, na alegria vai passar, na dificuldade vai passar. Quando eu tiver algo de bom, vou compartilhar, vou ajudar com o próximo, porque com certeza é uma lei de retorno. E aí, falando na contramão dessa responsabilidade, existe o medo. Vamos falar um pouquinho dele. Nesse livro ele fala no item 2, medo e responsabilidade. Porque quando nós assumimos a responsabilidade de pôr vamos dizer assim, vestir a camiseta de uma casa espírita, o serviço vai vir. A responsabilidade é grande. Muitos finais de semana, sábados, feriados, muita chuva, frio, calor. Então, por medo, muitas pessoas, mas eu não vou assumir essa responsabilidade. Eu vou deixar para quando eu me aposentar. Aí quando se aposenta, vou curtir a aposentadoria por um tempo. E aí quando está com mais idade, na próxima encarnação, já ouvi isso. Por quê? Por medo de sair de uma zona de conforto. E realmente se sai. Por quê? Porque temos que estudar, porque temos que trabalhar, porque temos que preparar o estudo, porque temos que preparar a evangelização, porque tem os cursos, porque são feitos aqui, porque vamos em outras casas. A responsabilidade é grande, o caminho do mestre. Mas eu tenho certeza que todos que seguem veem que vale a pena. Vale a pena seguir o caminho do mestre com responsabilidade. Porque o retorno é muito maior. Para nós, não. O retorno para o próximo, a gente vê a alegria no nosso irmão que adentra uma casa espírita, sofrendo, com necessidade, e aí vai e faz um auxílio fraterno e sai com outro olhar. Vem, escuta uma explanação e acaba virando frequentador da casa, aí no futuro acaba virando até trabalhador. Então isso é gratificante para nós, mas é continuidade, é diário. Então, por conta do medo, muitas vezes as pessoas vão protelando, vão deixando para a próxima semana, o próximo mês, e muitos desencarnam, e aí chegam do outro lado, e quem trabalha em reuniões mediúnicas sabe disso, e veem que perderam a oportunidade de evoluir, de aprender com mais rapidez, de ter um aproveitamento maior e melhor dessa encarnação. Mas, como Deus é soberanamente justo e bom, nos dará uma outra oportunidade, sem problema algum. Mas por que esperar a próxima oportunidade, se podemos aproveitar nessa, de fazermos a nossa parte nessa? E o medo, aqui eles nos diz, é o agente de males diversos que dizimam vidas e deformam caracteres, alucinando uns, neurotizando outros, gerando inseguranças e timidez, ou levando os atos de violência irracional. Tudo por conta do medo. Ele é originário de um espírito enfermo. Por que espírito enfermo? Quando nós paramos de orar, paramos de vigiar, baixamos a nossa frequência
protetiva, paramos de fazer o evangelho no lar, de frequentarmos uma casa espírita, de estudarmos, nós estaremos propensos, muito mais propensos, porque a gente não vai se identificar e vamos adquirir aquela doença. Pode ser examinado como decorrência de 3 causas fundamentais, ele fala aqui do medo. Vamos lá. A primeira, conflitos herdados da existência passada. Ou seja, por vezes a pessoa tem um medo horrível de andar de avião, mas ela nunca andou nessa vida. Mas está lá, no seu inconsciente, nós sabemos, Joana de Ângeles diz que o nosso inconsciente é como se fosse um iceberg, e aquela parte maior que está toda submersa é o nosso inconsciente, e aquela parte que está fora do mar ali é o nosso consciente. Então, por vezes está ali registrado que ou ocorreu um acidente ou um incidente, ou é um medo que vem de outras vidas. É um deles. É conflito herdado de existências passadas. O outro é sofrimentos vigorosos que foram vivenciados do além-túmulo. O que ele quer nos dizer com isso? Ou seja, quando nós desencarnamos e temos a consciência que perdemos a oportunidade de perdoar alguém, de fazer o bem a alguém, de dar sequência a algo que nós viemos, que nós nos comprometemos na espiritualidade antes da encarnação, e aí chegou aqui e nós fraquejamos. E não é, é natural. É a lei de causa e efeito. Eu não consegui, eu prometi, eu fiz um contrato, mas não consegui. Vai ficar para a próxima. E aí quando desencarnamos, a gente olha, puxa, era tão simples ter perdoado. Era tão simples ter me aproximado do meu irmão, ou da minha mãe, ou do meu pai, e eu passei uma encarnação toda. E aí, lá na espiritualidade, a gente consegue ver que nós também temos a nossa parcela de comprometimento daquela situação, por exemplo. Então, por medo, essa pessoa, esse espírito, perde a oportunidade. E o terceiro, e não menos importante, seria o desequilíbrio da educação. O que seria isso? Seria aqueles filhos que têm o desrespeito com os familiares. Por vezes, são remanescentes de encarnações passadas. Ou seja, são aqueles gatilhos, aquelas armadilhas que estão ali e nós caímos toda vez. E toda vez eu vou brigar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, e se eu, depois de desencarnado, eu vou ver aquilo não era motivo. Eu simplesmente estava caindo naquela armadilha o tempo todo e perdendo a oportunidade de dar um abraço, de dar um beijo, de dizer eu te amo. Então o Natal serve muito para isso, para nós refletirmos, para não perdermos essa oportunidade. O medo cultivado torna-se fator asfixiante, que responde por terríveis prejuízos morais, sociais, mentais e humanos. Olha só, o medo acaba nos asfixiando. Então vamos deixar o medo para lá, vamos ter coragem, vamos confiar no nosso mestre, vamos com responsabilidade seguir o caminho do mestre. Um exemplo do medo nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parábola dos talentos. Eu vou resumir ela aqui para nós. Na parábola dos talentos narrada por Jesus, confirma a nossa assertiva, onde um dos detentores de recurso, ao invés de aplicá-la, né, nós vimos lá, um recebeu 1, outro 2 e o outro 5. E esse que recebeu 1 por medo, porque o Senhor que o deu, ele era muito rude, muito áspero, ele foi lá e enterrou. E quando esse senhor veio para receber de volta, o que tinha 5 duplicou, o que tinha 2 duplicou, e esse que tinha 1 talento simplesmente o entregou. Como assim, você não fez nada? Não, porque eu fiquei com medo de aplicá-la, de emprestar, de fazer aquilo render bons frutos. Então é isso que a parábola dos talentos vem nos dizer. Que às vezes, por medo, nós perdemos a oportunidade de contribuirmos com a nossa evolução, com o nosso autoconhecimento, com a nossa reforma íntima. Porque realmente,
É desafiador ficar diante do espelho e reconhecer as minhas qualidades negativas nas quais eu tenho que melhorar. É desafiador, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Quando a gente começa a entender, começa a se harmonizar, as pessoas começam a se aproximar. Puxa, mas você não reclama mais, você não briga mais, você não xinga mais. Sim, porque ele reconheceu que ele era o gatilho por vezes, ou a pessoa trazia o gatilho e ele caía na armadilha. Então, façamos isso. Se for necessário ao final do dia, ou quem sabe ao final de cada hora, o que eu falei, o que eu escrevi, que mensagem eu mandei, que deixou alguém chateado, constrangido. Não percamos essa oportunidade de seguir o nosso mestre com responsabilidade. Bom, então agradeço a todos a atenção e mais uma vez agradeço a oportunidade da nossa Seara de Luz, retribuir o pouco de muito que vocês nos ajudam. Nós gostamos muito do trabalho de vocês, nós nos espelhamos bastante, porque é um trabalho lindo, digno, honesto, dedicado dos trabalhadores. A gente acompanha todos os programas e deixo aqui um Feliz Natal a todos. Sigam com responsabilidade ao caminho do nosso mestre, que nós estaremos juntos. Uma boa noite a todos, muito obrigado.